tributária, que define as regras do novo sistema promulgado em 2023. Foram 49 votos favoráveis e 19 contrários. A proposta agora segue para votação na Câmara dos Deputados. E para tirar dúvidas e explicar as principais mudanças, temos um convidado, está conosco agora ao vivo aqui no Jornal da Oeste, o advogado especialista em direito tributário Bruno Romano. Doutor Bruno, obrigado pela presença aqui. Boa tarde. Muito boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da Oeste. É um prazer estar aqui para contribuir com vocês. Ô, doutor, e resumindo a ópera para quem é contribuinte, para nós que vamos só pagar impostos, o saldo, então, é negativo. Significa aumento de carga tributária e aquela simplificação do regime que foi prometida foi alcançada? Bom, Vitor, com relação à carga tributária, a nossa carga tributária já vai ser elevada, a verdade é essa, porque no prognóstico inicial estava sendo debatida uma carga tributária de 26%, 26,5%, agora já está se dizendo em 28%, isso coloca o Brasil com a maior carga tributária do mundo em termos de tributação sobre o consumo, né, o IVA, né, o Imposto sobre o Valor Agregado. Então, sim, nós vamos ter um aumento de carga tributária. Em termos de simplificação, nós temos dois pontos, sim e não. Nós vamos ter uma simplificação, sim, porque em termos de legislação, é muito mais fácil você trocar 27 leis de estados, mais 5.570 leis de municípios, por uma lei de IBS e CBS. Então, sim, tem uma simplificação, mas a proposta não vai ser tão simples assim, tem muitas exceções, vamos ter regime de substituição tributária, que é você criar uma sistemática presumida para frente, então você calcula o imposto do que vai acontecer no futuro sem saber se vai acontecer, então nós temos alguns problemas aí, então vai simplificar sim e não, a verdade é essa, em alguns pontos sim, em outros não. Ô, doutor, e um outro ponto que ainda parece nebuloso é do cashback. Como é que isso vai funcionar na prática? Que, para quem é leigo, é o seguinte, né? Vai haver uma devolução de parte do pagamento dos impostos. E aí o senhor pode até nos explicar se vê sentido nisso, né? O governo vai pegar dinheiro para depois devolver. Por que não reduz os impostos de saída, né? O senhor pode até nos explicar isso, esse mecanismo, e como é que vai funcionar, especialmente com a população mais carente, porque há um contingente muito grande de pessoas que simplesmente não têm conta bancária no Brasil, a população não bancarizada. Como é que vão receber de volta esse tal cashback, doutor Bruno? Fechado aí, doutor? Será? Será que fechou o áudio? Não. Ainda não estou ouvindo, doutor. A gente pode retomar daqui a pouquinho? Vamos esperar um pouquinho, refazer ali a conexão com o doutor Bruno. O pessoal vai fazer o ajuste. Retoma contato com o doutor Bruno Romano, advogado, especialista em direito tributário, que estava falando com a gente sobre a regulamentação da reforma tributária. Eu acho que o senhor conseguiu ouvir a pergunta, né, doutor? Eu perguntava sobre o cashback e, especialmente, como vai funcionar com a população não bancarizada. Infelizmente eu não ouvi a pergunta, mas eu consigo ter uma ideia, já que é com relação ao cashback, né? Então, Brown, a questão é a seguinte: com relação ao cashback, houve um avanço no projeto que foi aprovado pelo Senado, porque o Senado ele ampliou a possibilidade, as hipóteses de recebimento do cashback, então isso foi muito bom, porque reduz a tributação sobre a população mais carente, isso acaba sendo ótimo por esse lado. Então, o que se tem na realidade é você aumenta a forma de recebimento. Com relação à população não bancarizada, o que vai se ter vai ser um cadastro via CAD único, e aí, com relação a esse cadastro, essa população vai ter meios de sacar os valores, algo similar ao que se tem no Bolsa Família. Mas ainda assim, muita coisa precisa ser regulamentada com relação a esse ponto, principalmente com relação ao CAD único, quem vai estar no cadastro, até para evitar questões de fraude também. Ô, doutor, e como o senhor falava no início, né, foram muitas exceções. Então, isso, de certa forma, compromete também esse objetivo inicial de simplificações, imagino, né? Afinal de contas, e isso é outra característica, né, da tramitação de qualquer projeto no Brasil, né? O lobby, a presença de representantes dos vários setores que vão tentando barganhar e alguns conseguiram vantagens, né? Como é que o senhor analisa isso? E há, de fato, um desequilíbrio? Tem setores que vão ser mais onerados do que outros? Quem saiu ganhando, quem saiu perdendo? Não, excelente pergunta. Sim, nós vamos ter alguns setores que vão ser beneficiados.
Muitos desses benefícios eu não vejo como uma questão ruim propriamente dita, porque se a gente for pensar, muitos desses setores são essenciais à população como um todo. Por exemplo, cesta básica, isso acaba atingindo muito a população carente, então a população carente que acaba sendo sobretributada muitas vezes, é preferível que você traga uma isenção, e é até mais fácil você trazer a isenção do que você ficar dependendo do cashback, até porque a isenção, quando ela recai sobre algo que é essencial, ela vai atingir a população como um todo, não só a parcela da população que mais necessita desse benefício. Então, sim, esse tipo de isenção é boa por esse lado, porque ela amplia o acesso da população ao que é mais essencial, mas sim, ela acaba sendo ruim por outro lado, porque vão ter outras atividades que vão acabar, entre aspas, pagando o pato, né? Porque se você reduz a carga tributária de um lado, o Ministério da Fazenda deseja que haja uma compensação do outro lado. Então, quem não vai ter nenhum benefício vai ter que pagar mais. Eu, particularmente, não acho que seria necessário ter esse sopesamento, porque a reforma tributária já vai trazer um incremento de arrecadação, em primeiro lugar pela alíquota aplicada e segundo pela base de incidência. Antigamente a gente tributava só mercadorias e serviços e agora nós vamos tributar, além de mercadorias, bens em geral, e nós vamos tributar direitos, coisas que não eram tributadas pelo ICMS e pelo ISS. Então eu não vejo necessidade disso porque a base de tributação já vai ser alargada. Mas de toda forma, tem esse sopesamento, sim, essa queda de braço na balança acontece de Bruno, fato. obrigado mais uma vez, viu, pela presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, bom final de semana. Imagina, Vitor, eu que agradeço, fico muito honrado em poder participar. Tenha uma boa tarde, um bom fim de semana a você e a todos da Revista Oeste. Valeu, obrigado, até mais.